Oi, eu sou o Matheus Belanda Eu sou Bianca Orso. e vamos apresentar o trabalho. Mundos Sociais, Traduções e Suas Fronteiras. Esse é um estudo de caso sobre a 5ª Bienal de Arte e Educação, que foi promovido pela Secretaria Municipal de Curitiba. E foi escrito em coautoria com o professor Dr. Luiz Salgado. Sendo um estudo de caso, sobre a 5ª Bienal de Arte e Educação de Curitiba, aqui nós adotamos uma perspectiva interacionista simbólica pragmática. usando como método o framework dos mundos sociais. Como fonte de dados para pesquisa, adotamos dados advindos dos formulários preenchidos por participantes, anotações realizadas a partir de observação participante, relatos de experiências dos participantes e comentários que os participantes realizaram em fóruns do Google Classroom. Como principais conceitos sensibilizadores, nós nos apoiamos nos mundos sociais e arenas, na flexibilidade interpretativa e na ideia de infraestruturas de informação e ações infraestruturais. A 5ª Bienal de Arte e Educação teve início em dezembro de 2020 e término em outubro de 2021. Foi um evento que teve como parte online e outra parte offline. E a temática foi Arte e Vida tão perto, tão longe, a arte de dentro. Foi um evento baseado em arte digital. As principais etapas da 5ª Bienal foram um seminário com artistas, educadores e pesquisadores que antecedeu a parte da 5ª Bienal, a construção de repertório para os participantes, que abrangeu o repertório de artistas, obras e tecnologias, depois uma formação de grupos para orientação e elaboração de projetos artísticos, a montagem da mostra no museu e, por fim, a exposição coletiva, que consistiu na mostra em si da própria Bienal. Dentro da 5ª Bienal, nós podemos identificar diversos mundos sociais. Entre eles, nós temos a Secretaria Municipal de Educação, o Universo de Discurso da FAP, Portão Cultural, o ECAD, profissionais contratados pela equipe profissional, e a Rede Municipal de Ensino em si. Por ser considerado um evento de grande porte, onde envolve múltiplos mundos sociais, nós podemos entender que eles entram em conflito. Então, assim, ele se torna uma grande arena. Cada um dos mundos sociais tem suas motivações e interesses próprios. Esse aqui é a equipe tecnopedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. E uma das motivações é dar continuidade à edição bianual do evento. Outra é possibilitar a formação continuada de educadores da rede municipal. Oportunizar experimentações artísticas para profissionais da educação e de estudantes da rede municipal de ensino. Também cumprir metas para setores educacionais do próprio município. E, por fim, promover a visibilidade e manutenção da imagem de representantes dos setores, ou seja, a autopromoção do Estado. Essas são as motivações da rede municipal de ensino. Que seriam, para o corpo técnico-docente, aprimorar suas captações profissionais. Outra é integrar questões de arte e tecnologia no ambiente educacional. Trazer visibilidade para o seu centro educacional, ou seja, na escola onde atua. Oportunizar experiências artísticas para os estudantes e para próprias pessoas que estavam no corpo docente. Já para o corpo discente, nós temos algumas questões sobre aprender, experimentar e ampliar os conhecimentos em arte e tecnologia. E também participar como artista da mostra. Além disso, a gente tem uma questão de cumprir requisitos curriculares obrigatórios, ou seja, as pessoas que eram estudantes eram obrigadas pelos professores a participar também das atividades. Para a equipe docente e artística da Unespar, da Faculdade de Artes do Paraná, também são divididos entre as motivações do corpo docente e do corpo discente. Para o corpo docente, a gente vai ter uma questão de construir um repertório de arte e tecnologia para os participantes da Bienal como um todo. Orientar o desenvolvimento de trabalhos dos participantes. Construir dados empíricos para pesquisas futuras. E consolidar alianças entre a universidade e a Secretaria Municipal de Educação. Já para o corpo discente, seriam adquirir experiências relevantes a nível profissional e acadêmico. E cumprir requisitos obrigatórios de participação no projeto de extensão. Já para o complexo do Portão Cultural, que engloba os espaços expositivos da mostra. Uma parte das motivações era preencher a programação com a agenda cultural dos espaços do próprio Portão Cultural. Atender as demandas dos setores públicos. Promover eventos que beneficiem a todos que estavam permeando o espaço. E divulgar e promover os próprios espaços expositivos para o público geral. Além disso, eles precisavam manter os espaços limpos, aptos e realizar a manutenção dos espaços para que pudesse ocorrer o evento. Já para as equipes profissionais contratadas, existiu a motivação de cumprir o serviço acordado pelo contratante, receber recursos financeiros para a manutenção da própria empresa, criar um portfólio para parcerias futuras, e adquirir equipamentos a partir dos recursos disponibilizados. Já para o ECAD, que era um outro mundo social que estava envolvido dentro do evento. Uma das motivações seria, então, fiscalizar irregularidades nos espaços de eventos a partir da utilização de materiais sonoros. E outro seria levantar fundos para a própria instituição e redistribuição para outros artistas. Entre esses mundos sociais, por estarem sobrepostos as motivações, também existem tensionamentos e também existem problemáticas que estão envolvidas no próprio funcionamento da arena. Entre elas, como o evento aconteceu entre 2020 e 2021, é a pandemia da Covid-19 e a vacinação tardia. Outra é a falta de recursos tecnológicos, tanto para os professores que estão envolvidos, quanto para os estudantes. Além da falta de recursos, nós podemos notar que mesmo com recursos, existia uma falta de familiaridade com as tecnologias digitais. E nisso surgiram vários órfãos de infraestrutura, pessoas que não tinham acesso a determinada tecnologia ou não sabiam manuseá-las. Que também se mostrou evidente nos problemas com as inscrições dos trabalhos para a exposição da mostra final. Além disso, existia uma falta de mão de obra especializada para a manutenção das obras enquanto elas estavam na mostra. E isso tudo gerou também uma sobrecarga de trabalho para algumas pessoas específicas dentro da Bienal.
inclusive os próprios professores. E nisso teve também uma reestruturação dos trabalhos por questões de direitos autorais, isso relacionado ao ECAD. Também teve apagamentos de participantes e trabalhadores, tanto dos estudantes das escolas públicas, quanto dos professores e também de pessoas que trabalharam dentro da Bienal. Além disso, também teve um outro problema que foi gerado pelo uso de imagem e som dos próprios participantes que eram menores de idade, para os professores conseguirem esses termos. Como modo de buscar resolver alguns desses conflitos, né, desses tensionamentos, as pessoas envolvidas na Bienal adotaram algumas táticas. Entre elas, a gente tem a hibridação de tecnologias e linguagens, que seria pegar uma parte da ideia de arte digital e misturar com algumas outras formas de fazer arte que o pessoal já sabia fazer. A construção de alianças também foi importante para trazer pessoas especialistas, né, por exemplo, para falar de alguns assuntos importantes para o andamento do trabalho. Também teve a realização de empréstimo de equipamentos e compartilhar conhecimentos diferentes. Também a gente teve que adotar a flexibilização de datas e resgate de algumas experimentações que foram feitas antes, isso para aumentar também a qualidade e a quantidade de trabalhos expostos na Bienal. Também teve outra tática que seria o trabalho de articulação que as pessoas realizaram para colocar as coisas de volta nos eixos, ou seja, arrumar as coisas enquanto se apresentavam problemas, né? Essa etapa, na verdade, ela é uma das primeiras, né, que foi decidido, que é a organização do evento online, né, por conta da pandemia. Também teve a construção de materiais de repertório para suprir a falta de conhecimentos específicos na área. E nisso também foi preciso fazer uma adaptação e simplificação de linguagens, né, principalmente sobre conceitos e técnicas mais complexas. Também teve uma criação de grupos de acompanhamento para que pudesse facilitar com que as pessoas criassem seus trabalhos e pudessem adaptá-los de modo coerente com a proposta da Bienal. E nisso tudo teve, então, algo que permeou todas essas outras táticas, que foi a disponibilização de recursos pessoais, né? Ou seja, as pessoas tiveram que trabalhar mais e disponibilizar também seu tempo, recursos financeiros e até próprios equipamentos pessoais. Como resultado disso, a gente pode generalizar algumas estratégias que foram tomadas como um todo, né, para a realização da própria Bienal, né, como uma grande arena. A primeira seria em relação às adaptações e apropriações de tecnologias e simplificações de linguagens conforme o contexto. Nisso também surgiram objetos fronteiriços, né, como pontos para tradução, articulação, entre o trabalho cooperativo, né, dos mundos sociais, né. E para o trabalho cooperativo acontecer de fato, a gente precisou construir estandarizações, classificações e categorias comuns a todos esses mundos sociais. E nisso também surgiram papéis de coringas, né? Seriam pessoas que acabaram executando mais de uma função ao mesmo tempo por conta da precarização e dificuldades que foram sendo encontradas. Nisso, a gente também pode chegar a algumas características de uma infraestrutura temporária. Algo que dá suporte para que a arena continue existindo por certo tempo, né? E nesse caso, a infraestrutura temporária seria para a realização do evento da Quinta Bienal. A primeira característica é referente à maleabilidade, ou seja, como essa infraestrutura ela pode ir para diferentes rumos dependendo da sua necessidade. Então, ela é uma infraestrutura flexível. Além disso, existe uma adaptabilidade em caixas, ou seja, foram adaptadas outras infraestruturas de base para conseguir gerar essa nova. Outra característica é a gambiarrabilidade, que é essa qualidade de se conseguir improvisar com o que se tem à mão. Né? Outra é uma fragilidade constante, né? Então, no caso, a infraestrutura parecia quebrada para todo mundo que estava dentro da própria arena da Bienal, porque o tempo inteiro estava vendo algum problema ou outro e tentava resolver isso. Né? Outra é a institucionalidade, que refere-se a ser situada em um conhecimento específico, em um local específico. E outra é a imprevisibilidade de herança, que seria não se tem certeza de que essa infraestrutura construída para esse evento vai ser herdada em próximos eventos ou utilizada de um modo semelhante no futuro. Como pontos positivos na utilização do framework dos mundos sociais como métodos para essa pesquisa? Primeiro, a gente pode notar que ele permite visualizar interações e traduções entre múltiplos coletivos de atores humanos e não humanos. Ela aceita múltiplas visões de mundo. E ela também ajuda a perceber os fenômenos per si, ou seja, em relação ao contexto ou situação que você está analisando. E também permite o diálogo com outras perspectivas teóricas. Já com pontos negativos, nós podemos identificar a dificuldade de criar representações visuais condizentes à temporalidade das arenas. Também a gente tem uma questão de perda de historicidade. E também tende a prevalecer uma perspectiva gerencial, de cúpula privilegiada. Como, por exemplo, nós aqui, ao estarmos presentes durante a Quinta Bienal, nós expomos a nossa visão acerca dos fenômenos sociais. E, além disso, você tem uma questão de registros, que quem faz mais registros é quem está numa hierarquia maior de poder. Então, portanto, eles vão aparecer mais. Como apontamentos para estudos futuros, podemos primeiro apontar que seria interessante fazer uma aplicação do framework dos mundos sociais em outros estudos em arte, ciência e tecnologia. Verificar também essas características, né, que nós chegamos a partir das generalizações em outros contextos. E também de lá outros aspectos da Bienal em estudos futuros. Aqui estão nossos agradecimentos. A gente tem que agradecer primeiramente a CAPES, né, por ter ofertado a bolsa de financiamento para a Bianca, que está terminando o mestrado agora. A todos os participantes da Bienal, tanto docentes, pesquisadores, equipe técnica, manutenção do museu. E a outras pessoas também contribuíram indiretamente para essa pesquisa. Essas são nossas referências.